Então, agora nós vamos falar dos pronomes indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? Eles são usados para quando eu quero falar de quantidade indefinida. Eu não tenho a quantidade exata. Então, os pronomes indefinidos são o alguns, algumas e o pouco de, nenhum, nenhuma, o nada. Então, veja bem, nós temos em inglês o some, o any e o no. Some, ele é usado em frases afirmativas, significando algum, algumas e também um pouco de. Exemplo, se eu digo, eu tenho alguns brinquedos, eu vou dizer I have some toys. Alguns, eu não disse a quantidade exata. N tem dois significados. Em frases interrogativas, o N também significa alguns, algumas e um pouco de, para perguntas, tá? Então, se eu digo, você tem alguns irmãos ou você tem alguns brinquedos? Você tem um pouco de água para me dar? Então, toda vez que for pergunta, algum, algumas e também um pouco de, eu vou usar o N. O N também é usado em frase negativa, com o significado de nenhum, nenhuma e nada. N também é usado na forma negativa. Então, se eu digo, eu não tenho nenhum brinquedo para doar. Então, esse nenhum, eu não tenho nenhum brinquedo para doar, eu vou usar o N, porque eu disse lá no início, não tenho. Tá? Então eu vou dizer, eu não tenho nenhum brinquedo. I don't have any toys. Tá? Então veja bem, nós temos o no. O no também significa nenhum, nenhuma e nada, né? Ele é usado no início da frase. Exemplo, para os americanos que falam frases curtas, tá? No water. Quando ele diz no water, ele está dizendo sem água, não tem um house, significa ele não tem nenhuma casa, né? Vamos aqui para os exemplos. Some, não pode esquecer que o some é frases afirmativas. O N em frases negativas. E quando é que eu sei que uma frase é negativa? Toda vez que tiver qualquer palavra, né? Qualquer verbo ou qualquer auxiliar que tem o N-T é negativo. Isso aqui é o não abreviado. Quando é que eu sei que uma frase ela é interrogativa? Quando tem um ponto de interrogação. Então, se a frase tiver o N''T, como o don't, como o isn't, como o can't, toda vez que tiver o N''T é negativa. Quem é que você vai usar? O N. Se for uma pergunta com a interrogação no final, sempre eu vou usar também o N. E o no em frases afirmativas com sentido negativo. Mas como que eu vou estar pedindo mais? No início de frase, como os americanos falam. Então veja bem, exemplos. I have friends. Eu tenho amigos. Se eu quero falar uma frase afirmativa, eu tenho alguns amigos, eu vou dizer I have some friends. Eu tenho alguns amigos. Frase afirmativa, então eu uso some. You don't want help. Don't é uma frase negativa. Como é que eu sei que ela é negativa? Pelo N''T. Toda vez que tiver qualquer palavra com N''T, é negativa. Então, qual é o pronome definido que você vai usar? O N. Então, aqui eu vou dizer, you don't want any help. Você não quer nenhuma ajuda. He has no house. Ele não tem nenhuma casa. E aqui, do you need help? Se é um ponto de interrogação aqui, quem é que você vai usar também? O N. Você quer alguma ajuda? Tá? Então, do you need any help? E aqui, chance. Início de frase, quem é que você vai usar? O some, o N ou o no? Você vai usar o no. Quando eu digo no chance, eu estou falando nenhuma ajuda, eu não quero ajuda, nada de ajuda.
Ok? Então deu para entender? Some somente em afirmativas, N tanto em negativa quanto em interrogativa. Aí nós vamos nos atentar para os exemplos aqui, para as dicas. No início de frases ou em frases afirmativas com sentido negativo. Então, esses são os pronomes indefinidos que falam de ações indefinidas não exatas de quantidade.